Boa noite, bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de debates da TV brasileira. No programa de hoje teremos um debate sobre os desafios da saúde. O programa fará parte de uma série especial que a TV Cultura promoverá até as eleições, com o objetivo de ajudar candidatos e eleitores a aumentar suas informações sobre as questões que mais preocupam a população do país. O próximo debate será sobre segurança. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Teremos hoje como debatedores Davi Uip, médico infectologista e representante do PSDB. Henrique Javi, secretário de Saúde do Ceará e representante do PDT. Márcia Bandini, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp e representante da Rede. E Marco Volpe, cirurgião cardiovascular e representante do Podemos. Entramos em contato com os coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro, do PSL, mas eles não responderam ao nosso convite. Convidamos também o representante do PT. O indicado foi o ex-ministro Alexandre Padilha, que também é candidato a deputado federal. Não foi possível manter o convite porque fomos alertados hoje que a lei eleitoral, no capítulo 6, artigo 37, inciso 3, proíbe as emissoras de TV de dar tratamento privilegiado a candidato, partido político ou coligação, sob pena de multa. Pedimos desculpas ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-ministro pelo aviso muito em cima da hora. Pedimos desculpas também aos nossos espectadores por não oferecer um panorama mais amplo dos projetos dos diversos partidos que concorrem nessas eleições. Como sempre, seremos supervisionados e caricaturados em tempo real pelo nosso incurável cartunista Paulo Caruso. Bem-vindos ao Roda Viva. Obrigado por ter aceito o nosso convite e, para começar, eu vou propor que cada um dos coordenadores que nos apresentem brevemente o que cada um dos partidos pretendem fazer se chegarem à presidência para melhorar a saúde dos brasileiros. Vamos começar, então, como é tradicional no Roda Viva, pelas mulheres e também pelo meu lado esquerdo. Vamos lá, Márcia. Muito obrigada. Boa noite àqueles que nos assistem. Parabéns à TV Cultura por trazer esse debate sobre saúde, reconhecendo aqui a liderança do Ricardo, e boa noite aos meus colegas aqui de debate. Eu acho que esse tema de saúde, ele é fundamental. As pesquisas já mostraram que saúde é o tema que mais preocupa os eleitores brasileiros. Só para a gente fazer um recorte, 46% das mulheres julgam que saúde é o tema mais importante a ser discutido nessas eleições. E recentemente, nesse final de semana, foi divulgada também uma pesquisa que mostra que nada mais, nada menos que 57%, quase 60% da população brasileira pesquisada entende que o nosso sistema de saúde é considerado ruim. Então, sem dúvida, nós temos muito a debater e muito a contribuir nessa eleição. Falando sobre o SUS, o nosso foco principal como Sistema Único de Saúde, que às vezes eu até faço uma troca, eu acho que ia ser mais simpático se a gente chamasse o SUS de Sistema Universal de Saúde, porque é de fato isso que move o nosso sistema. O caráter universal, ele é internacional, é importante que se diga. Às vezes existe uma certa confusão de pensar que só um país muito rico pode ter um sistema universal. Isso não é verdadeiro, embora, sem dúvida, a equação entre investimento e assistência à população precise ser devidamente considerada, tema que a gente certamente vai passar aqui hoje. De olho aqui no meu tempo e caminhando, o tema saúde é tão importante que a rede se dedicou a fazer um debate coletivo. Foram mais de 100 pessoas que participaram da construção do programa. Então, eu convido a todos vocês, a quem nos assiste também, a visitar o programa que foi registrado no TSE e que vai detalhar as nossas principais propostas. Mas delas eu gostaria, então, de destacar cinco pilares que eu acho que ajudam a gente, O primeiro é que a gente tem que cuidar da nossa atenção básica como porta de entrada. Talvez até mais do que porta de entrada, a atenção básica, ela é o grande comando de todo o sistema, seja na entrada, seja no retorno desse paciente, depois que ele passa pela média e pela alta complexidade.
Hoje, nós temos uma atenção básica com uma cobertura girando em torno de 60% a 63%. Isso numa construção de quase 30 anos. Não é desprezível, é importante, mas não é suficiente. E nós propomos uma extensão dessa cobertura em 4 anos para pelo menos 80% do alcance na população. Só que cobertura não é a única coisa, né? Cobertura, mas com qualidade. E qualidade na atenção básica passa por resolutividade, que passa por uma gestão mais eficiente desse sistema. Então, quando a gente fala de gestão, alguns elementos que a rede propõe é que a gente tenha mais tecnologia, tecnologia para dar mais transparência, transparência para dar maior controle na gestão, uma gestão mais participativa e, principalmente, uma boa dose, que eu vou chamar aqui de ousadia, para que a gente consiga finalmente colocar em prática a regionalização. Então, a proposta é que a gente possa ter no país divididos 400 regiões para ter uma parceria maior entre os municípios que estão tão sobrecarregados, né? A sustentabilidade financeira, eu sei que vai ser tema, então não vou me aprofundar, mas é um ponto importante de preocupação. E um cuidado com a saúde que olhe para hoje, para a nossa necessidade e para o futuro. Por quê? Nossa população está envelhecendo. Hoje nós já temos a chamada tripla carga de doenças, então você tem doenças infecciosas emergentes ou reemergentes, nós temos uma carga de doenças crônicas, nós temos as mortes e as lesões por violência, por causa externa, acidentes de trânsito, e isso precisa ser considerado também junto com a primeira infância, olhando para o futuro, e com a saúde mental, que também tem nos preocupado bastante. E para fechar, o nosso quinto ponto, né, é olhar sempre no cuidado para que ele esteja aonde ele é necessário. Isso vai passar por uma discussão que eu acho que a gente aprofunda daqui a pouquinho, sobre medicamentos, média e alta complexidade. Obrigada. Davi. Muito boa noite. Agradecer à TV Cultura o convite, Ricardo Lessa pela gentileza, saudar os meus amigos aqui presentes de longa data, o Henrique, o Volpe, a Márcia, e eu represento hoje aqui o PSDB, o governador Geraldo Alckmin, e seus partidos de coligação. Nós tivemos discussões amplas. Obviamente, o programa do PSDB ele foi submetido à apreciação do Dr. Geraldo Alckmin, que é médico, uma pessoa muito sensível e interessada, e nós entendemos que o SUS é o maior programa de inclusão social do mundo. Entendemos também que a saúde do Brasil, ela se divide no SUS, mas existe a saúde suplementar, que é responsável pelo atendimento de 47,1 milhões de brasileiros. Então, a integração é um dos pontos fundamentais do programa, através de uma comunicação muito ágil, sustentada pela informatização do sistema. Como a Márcia falou, a atenção primária é fundamental. Hoje, a atenção primária atinge 65%, nós temos que evoluir, mas com poder de resolução de 63%. Então, a ideia é nós avançarmos pela multidisciplinaridade, a multiprofissionalidade na atenção primária, percebendo que a atenção primária resolve 80% dos problemas da saúde deste país. Se ela for bem feita e for resolutiva, ela resolve esses 80% e esses 20%. Nós vamos trabalhar em redes. Eu acho que a palavra fundamental do nosso programa é rede. Nós temos experiência, Rede Luci Montoro, Rede Hebe Camargo. Então, redes sustentadas, integradas. Rede é do outro partido aqui. Não, rede, estou até homenageando já. Mas é a rede de saúde, que ela até existe, mas de uma forma organizada. Rede e regionalização. A saúde do Brasil hoje tem 4 grandes problemas. Primeiro é o subfinanciamento. O governo federal, de 2002 a 2016, retirou 17,5% do financiamento. Segundo é qualidade de gestão. Aí nós vamos nos aprofundar, nós vamos ter que discutir logística. O Brasil tem 5.570 municípios, 80% deles com menos de 30 mil habitantes. É um desafio. Em alguns poucos municípios mora a maior parte da população brasileira. Então, como fazer esta logística, que precisa de informatização, precisa de prontuário eletrônico moderno e sustentado? O terceiro problema, então falei primeiro financiamento, segundo gestão, o terceiro problema é o desperdício. O desperdício eu divido em 2. Primário,
que é corrupção. E o secundário, que é incompetência, é falta de fiscalização. A OMS estima, isso não é só para o Brasil, é para o mundo, que o desperdício gira em torno de 20% a 40%. Um relatório publicado agora do Banco Mundial deu números para o desperdício do Brasil, e eu acho que é subestimado, porque não viu o desperdício ativo, que é a corrupção, mas deu números de 22 bilhões em desperdício. Entendendo que o orçamento do Ministério da Saúde é 131 bilhões, nós estamos falando de quase 20%. E o quarto, e é um problema, e é moderno e é próprio do Brasil, é a judicialização. A judicialização custou para os cofres do Ministério da Saúde, Secretarias de Estado e município 7 bilhões no ano passado. Então, nós vamos enfrentar a judicialização, vamos enfrentar o desperdício através de creditação, através de remuneração, através de desfecho, tratamento do paciente integral. Nós vamos enfrentar a logística, sabendo que os principais problemas do SUS é o acesso, a referência e contra-referência. Hoje existem muitos pacientes internados na alta complexidade e poderiam estar nos nossos ambulatórios de especialidades. Temos que saber que 81% dos pacientes que estão nos nossos pronto-socorros, municipais, estaduais, poderiam estar na atenção primária e secundária. Então, é um programa ousado do PSDB, é um programa que pretende enfrentar os grandes desafios, sem dúvida nenhuma, nós estamos comentando hoje, que um deles é o financiamento. Eu tenho a impressão que no ano que vem, nos 2 anos, teremos dificuldades. O PSDB se propõe a equilibrar as contas, entendendo que há um déficit primário a ser resolvido. Então, nós vamos ter que enfrentar com sabedoria, criatividade e futurismo. Muito bom. Marco, por favor. Bem, eu quero agradecer em nome do Partido Podemos a oportunidade que estamos tendo de trazer aqui para o conhecimento dos senhores as propostas do senador Álvaro Dias para a melhora da saúde no Brasil. Como todos nós sabemos, nós vivemos um momento muito difícil da nação com o subfinanciamento da saúde, com os desvios, com tudo aquilo que já tem e já foi apontado pelos meus antecessores. Nós fizemos alguns levantamentos de tópicos que eu acho que são importantes e que eu gostaria já de lançar para discussão. Primeiro, faltam médicos no Brasil? É a primeira pergunta e nós trabalhamos em cima desse tema. Faltam médicos ou se distribuem mal os médicos que nós temos aqui? Um segundo clamor da população que também... Marco, vocês chegaram a alguma conclusão? Era bom... Olha, nós chegamos à conclusão que estão mais mal divididos do que faltantes. Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos olhar. Houve uma política de abertura indiscriminada de faculdades de medicina e agora, recentemente, nós vimos, no primeiro semestre, o ministro da Educação tendo que voltar atrás e congelar por 5 anos a abertura de faculdades de medicina. Então, isso é uma coisa que é preocupante e que nós temos que estar atentos. Outro clamor da população é a demora nos atendimentos do SUS. Demora nos atendimentos, no agendamento de seus procedimentos e também procuramos olhar com carinho para esse tema da demora dos atendimentos do SUS. Um terceiro... Chegaram alguma proposta, assim? Sim, temos várias aqui. Eu tenho elencados o que eu chamo aqui de PADs, são as propostas Álvaro Dias. Então, para cada um desses temas, eu tenho várias PADs. Eu estou aqui apenas levantando os tópicos que nós vamos conversar. São 9 deles e eu deixei aqui 3 suplementares. A falta de leitos. Então, nós precisamos ter um Programa Nacional de Edificação em Saúde. Porque é verdade que nós precisamos recuperar as santas casas, os hospitais filantrópicos. É verdade que nós não precisamos construir mais hospitais onde eles já existem, mas também é verdade que tem regiões que não têm um hospital que possa socorrer aquela região. Só para os senhores terem ideia, meu colega Davi Wip citou aqui 5.570 municípios. Saibam os senhores que só 10% dos municípios do Brasil têm hospital com UTI. Então, veja, dos 5.000 municípios, só 500 têm uma UTI. Se você tiver um problema e precisar de uma terapia intensiva, você vai ficar improvisado em algum lugar, porque não tem. Então, esse é um ponto da questão da edificação em saúde. Outro clamor da população são os atendimentos na emergência.
também olhamos para esse tema. E claro, como já foi dito, isso aqui vai gerar muita discussão, que são a falta de recursos na saúde. Nós temos aqui 12 propostas, mas 7 delas envolvem gestão, porque realmente não adianta colocar muito dinheiro sem gestão, porque aí vai para o ralo. Nós temos que primeiro fazer a lição de casa e criarmos alguns mecanismos de utilizarmos bem o pouco dinheiro que temos. E um outro item que dá muita discussão é a formação médica no Brasil. Nós fizemos um levantamento, eu tenho aqui num site muito interessante, depois quero dar até crédito a quem bolou e alimenta esse site, do custo das faculdades de medicina particulares no Brasil. Eu fiz uma média e, olha, é alarmante o que se gasta para formar um médico. Então, isso nós precisamos olhar para a formação médica no Brasil. Também fizemos um levantamento dos principais queixas dos pacientes em relação aos planos de saúde. Né? Nós temos aqui 25% da nossa população tem planos de saúde, 75% da nossa população dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, portanto, em torno de 150 milhões de pessoas no Brasil não têm plano. Então, os planos de saúde. Uma palavra também sobre a saúde infantil, nós temos que olhar para a saúde das crianças, a questão da obesidade, do sobrepeso infantil, tem alguns temas muito importantes que precisam ser vistos. Uma palavra sobre a saúde mental e a drogadição, que também são importantes. E, claro, 3 temas que são palpitantes. Um deles é a judicialização da saúde, isso aí acho que é um tema importantíssimo. A questão da máfia das próteses e o que pode ser feito em relação às órteses, próteses e materiais especiais. E, por último, a proposta de uma tabela única, que é uma fusão da tabela do SUS com a tabela da AMB. Uhum. Por favor, Henrique. Boa noite. Eu queria parabenizar a TV Cultura, Roda Viva, por esse momento importante de pôr no centro do debate a saúde do Brasil, a saúde dos brasileiros. O presidente Ciro Gomes teve como última experiência pública justamente ser secretário da Saúde do Ceará, foi meu antecessor, e nessa experiência, sem dúvida nenhuma, desenvolveu uma sensibilidade importante perante ao tema. E dentro das propostas, a lógica debatida, o Ceará funcionou como um local para experimentar situações ao longo dos últimos 10, 12 anos e fazendo com que a gente conseguisse passar por essa grande crise econômica, política que o Brasil passa e conseguir avançar nessa métrica. E, sem dúvida nenhuma, um dos pontos pilares é a revisão do Pacto Federativo. A visão com que a gente pode apropriar para o governo federal o importante papel de condutor da política sanitária no país, fazendo com que, dessa maneira, a gente possa realmente auferir resultados importantes na política sanitária. E isso, obviamente, perpassa a grande matriz em saúde pública, que é, sim, fortalecer a atenção primária. E fortalecer a atenção primária não de uma forma vaga, de uma forma objetiva e experimentada, onde, por exemplo, linhas de cuidado muito determinadas, como a linha materno-infantil, a saúde mental, como as doenças crônicas possam ser abordadas e resolvidas a nível ainda de atenção primária. E, obviamente, isso faz com que a gente precise trabalhar notoriamente um pacto entre municípios, estados e a União. Pacto esse que envolve, sem dúvida nenhuma, um retorno de um esforço de financiamento, mas também de definição de protocolos, de ações padronizadas por todo o país, obviamente respeitando condições loco-regionais, mas fazendo com que os resultados dessas situações não sejam transformados em uma má visão do Sistema Único de Saúde. Muitas vezes a gente tenta ter uma visão do Sistema Único de Saúde pela emergência, e aí entra uma grande política de importância, que era a política de atenção às condições agudas, né? Aí um exemplo de fortalecimento é a universalização do SAMU, e, junto com ele, levar um trabalho importante já desenvolvido no Ceará também, que é fazer com que a gente tenha 2 linhas de cuidado, que são a maior causa de morte entre os brasileiros, que é o infarto e o AVC, fazendo com que, dessa maneira, a gente possa efetivamente poder fazer isso. Por exemplo, agora nós estamos com o resultado, um ano pós-implantado, um sistema de trombólise
nas nossas ambulâncias do SAMU, em 70% do estado, tivemos redução de 40% aí do resultado na mortalidade por IAM, por infarto agudo do miocárdio. E é importante a gente perceber isso porque, unindo essa condição a um bom equilíbrio fiscal, é óbvio que a gente tem que fazer cumprir a lei. É óbvio que o presidente Ciro Gomes defende com que a lei sanitária, o que está na Constituição, seja posto. E não ficar num debate simplesmente de que há mais financiamento. Uma conta simples pode ser feita para o brasileiro entender. Nós temos vamos arredondar, 200 milhões de habitantes e gastamos juntos, União, Estado e município, pouco mais de 200 milhões. Isso nos dá R$1.000 per capita ano para poder gastar com saúde. Como que a gente faz da vacina ao transplante cardíaco com R$1.000 por habitante ano? Essa situação, que é simples de entender, faz com que é necessário, sim, desenvolver todo um padrão, toda uma política para que, sim, o sociossanitário imbricado na saúde pode ser feita. E o centro desse debate, é importante destacar, é justamente a gente concentrar nosso esforço no tema saúde. Muitas vezes, quando a gente fala de saúde, a gente associa a doença. E o presidente Ciro faz questão de que a gente faça a prevenção e promoção como bandeira. Obrigado, Henrique. No próximo bloco, a gente vai ter comentários dos diversos representantes aqui, um para cada um. Agora, a gente tem um pouco de tempo aí, queria que cada um falasse assim, nessa transição, é evidentemente que o presidente que assumir, ele vai assumir numa condição com um Estado bastante endividado, etc. e tal. E os brasileiros vão continuar enfrentando as filas nos postos de saúde. Então, eu queria fazer uma rodada assim para que vocês tentassem objetivar o que vocês vão fazer para as filas, ou o que os seus partidos pretendem fazer para diminuir as filas, numa, vamos dizer, medida imediata assim, do governo. Ladies first. Obrigada, Ricardo. Bom, de ação imediata, claro que a gente tem que pensar em curto, médio e longo prazo, né? Só vou pegar o de longo prazo, concordo plenamente com o meu colega, é em rede que se trabalha, então é com a rede que a gente pretende fazer, né? Porque esse pacto federativo, ele depende realmente dessa regionalização que a gente defende. Então, eu vou do longo para o curto prazo, né? Quer dizer, trabalhar realmente numa gestão transparente, mais organizada na regionalização, que passa por um pacto federativo, um pacto social, eu vou além, tá? Em médio prazo, procurar organizar, acho que é fundamental a gente fazer um mapeamento daquilo que a gente chama de vazios assistenciais, porque quando a gente fala, por exemplo, dos leitos, né? O brasileiro que nos assiste sabe disso. Nos grandes centros, nos hospitais onde você tem mais serviço, você tem uma grande fila. E o que acontece no município menor? Você tem metade da ocupação dos leitos, né? Então, você fazer o melhor planejamento da ocupação desses leitos resolveria num prazo menor. E como prazo imediato... Bastante rápido, mas... Desculpa, a gente tem que fechar com tecnologia, meu Deus. Se eu consigo marcar uma consulta por telefone, por um aplicativo, claro. Por que eu não posso trazer isso para o SUS? Evidente. E eu não sei porque eu não trouxe já, né? Davi, me fale, por favor. Rapidamente também. Eu acho que as filas precisam ser enfrentadas, primeiro, com conhecimento. 30% das filas não são verdadeiras. Eu fui secretário de Estado quase 5 anos e o cidadão, é culpa do cidadão, ele busca recursos e se inscreve em várias localidades. Mas a proposta do PSDB são os mutirões. Mutirões para resolver 2 problemas. A cirurgia eletiva, problema nacional muito importante, e os mutirões para atender aqueles pacientes que estão cronicamente nas filas. Então, os mutirões, nós temos um processo muito bem sucedido aqui em São Paulo. Fizemos, por exemplo, nas cirurgias de catarata e zeramos a fila das cataratas daquelas agendadas. Então, um dos passos emergenciais é eminente assim que o presidente Geraldo Alckmin assumir, são os mutirões, especialmente para a cirurgia eletiva e para aqueles doentes que precisam ser assistidos rapidamente. Obrigado, Ipe. Marco. Veja, alguns dados que vêm do Ministério da Saúde mostram que nós temos filas de mais de 1,5 milhão de pacientes para procedimentos simples, como cirurgia de varizes, cirurgia de hérnia, catarata. E nós não vamos conseguir trabalhar essas filas se nós não fizermos um fortalecimento dos investimentos nos hospitais públicos e filantrópicos. Esses pacientes vão ter que ser atendidos em alguma instituição de saúde. Nós vamos ter que fazer essas opções. Então, eu acho que isso é importante. Tem que se discutir também
um novo patamar de financiamento para a saúde. Nos últimos 5 anos, a saúde perdeu um orçamento próprio dela de 160 bilhões. São 10,6 bilhões por ano. Então, é claro, eu entendo a colocação dos colegas, mas veja, nós vamos ter que fazer opções. Não é possível conviver com uma perda em 15 anos de 160 bilhões de reais. É muito dinheiro. Obrigado, Marco. Henrique, rapidamente. A proposta do PDT, objetivamente, é cada coisa em seu lugar. É hospital ser hospital, é unidade de atenção especializada ser unidade de atenção especializada e unidade básica de saúde ser unidade básica de saúde. E, para isso, dentro dessa condição, compreender que fila não se acaba, fila se gerencia. E, dessa maneira, o meio, as policlínicas chamadas dentro do programa de governo, é que seriam a forma de gerenciar essas filas e garantir que o cidadão não produza a ansiedade de uma espera que parece que não tem fim. E ele compreender isso através da tecnologia, que tem que ser aplicada, sem dúvida nenhuma, para dar transparência ao sistema. E isso é uma forma da gente também qualificar a atenção. Obrigado, Henrique. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o debate sobre os desafios da saúde no país. Até já! Estamos de volta ao vivo com o debate sobre os desafios da saúde no país. Gostaríamos de mais uma vez esclarecer a ausência dos partidos PSL e PT. O PSL, depois de vários adiamentos, não indicou o representante para a área de saúde. O PT insistiu no nome de Alexandre Padilha, que é candidato a deputado federal e, portanto, pela legislação, não poderia participar. Pedimos que o partido indicasse outro nome, mas eles mantiveram Padilha como representante da legenda. Se concordássemos com essa posição, estaríamos contrariando a legislação eleitoral. Por isso, então, não temos aqui o PT e o PSL, como falamos no primeiro bloco. Voltamos, então, a reiterar e voltamos a reiterar nosso interesse de ter todos os 6 partidos que estão liderando as pesquisas eleitorais pelo país. Agora a gente vai pedir para que cada representante de partidos de coligação façam algum comentário sobre o outro programa de algum partido. Quer conversar, Márcia? Eu vou ser gentil, vou passar minha vez agora para o próximo, então. Viu? Então, Wip, por favor. Muito gentil, obrigado. Depois da rede, eu tinha que contribuir com Pois é. Depois da rede, então, eu vou te fazer a pergunta. a vingança. Márcia, nós falamos do subfinanciamento. Eu gostaria de saber a posição do seu partido, como resolver o financiamento por conta. Primeiro, o governo federal saindo fora do financiamento, 17,5%. Nós temos a emenda 95, que criou o teto ou o piso, cada um entende de um jeito, mas que limita o orçamento da saúde em termos da despesa do ano anterior corrigido pela inflação. Os anos que se seguem, nós temos que fazer adequação das contas públicas. O que o partido pretende fazer do ponto de vista de financiamento de um sistema que está subfinanciado? Bom, vou começar lembrando, natural que você faça essa pergunta, eu não sei quanto tempo eu tenho de resposta, então, Ricardo, por favor. Eu vou controlar o tempo geral aqui para... Tá, obrigada. Tá bom. É natural que você faça essa pergunta, em especial porque vale lembrar que o PSDB voltou fechado pela emenda constitucional 95, então entendo que a defesa do partido e, portanto, do programa que você representa é manter essa austeridade. Bom, a austeridade já vem mostrando os resultados. A austeridade sem responsabilidade social é algo que custa vidas. A gente já teve um aumento de mortalidade infantil, existe uma expectativa, a PLOS Medicine calculou em pelo menos 20 mil novas mortes de crianças se a gente seguir numa política que não seja revisada. Então, assim, o que eu posso dizer com muita clareza? Em primeiro lugar, que como profissional de saúde, eu sempre vou defender
e a rede sempre defenderá melhores investimentos para a saúde. Melhores investimentos não significa exatamente gastar mais, mas gastar melhor. Acho que os colegas que me antecederam levantaram a questão da corrupção, que sem dúvida é algo que precisa ser enfrentado. O desperdício pela má gestão é algo que precisa ser enfrentado. E eu acho que existe um momento em que é preciso ter coragem para colocar alguns números na mesa, né? O Marco trouxe alguns números assim bem ilustrativos, eu gostaria de trazer outros, né? Se a gente pensar só em 2017, o que o Brasil deixou de arrecadar com as isenções fiscais, nós estamos falando de alguma coisa na faixa de 354, 355 bilhões. Isso, gente, em um ano, 2017, é mais do que 10 anos de CPMF. De 97 a 2007, nós arrecadamos com a CPMF 223 bilhões. Então, assim, tem que combater a corrupção, tem que trabalhar na gestão para reduzir o desperdício, mas nós também precisamos rever a política de isenções no Brasil. E eu gosto de lembrar que da nossa taxa de PIB, de investimentos na área de saúde, ou de gastos na área de saúde, em torno aí de 9%, só metade disso, aproximadamente metade disso, para quem nos segue, vai para o setor público, ou seja, metade do gasto vai para 75% da população, enquanto a outra metade vai para 25%. Essa conta precisa ser revisada. Como é que faz isso? Com parcerias, inclusive com a iniciativa privada, que acho que o Henrique trouxe, né? Fazendo aqui eu sei que o debate é bastante técnico, mas quem nos ouve não precisa acompanhar o tecnicismo daqui. Eu costumo dizer que essa relação do público e do privado na área de saúde aqui no nosso país está mais para aquele relacionamento, né, baseado no ciúme, onde um fica desconfiando do outro, do que para um casamento de amor. Então, eu acho que a gente tem que investir em parcerias em casamento de amor, porque nós precisamos, quando eu falo de pacto social, nós precisamos de uma mobilização de todos juntos pela saúde. Eu não posso mais separar isso. São brasileiros. O IP, você tinha falado justamente dessa questão de abrir mais para o mercado. Tem a ver com essa relação público-privado aí, de dar uma readequada nisso? Primeiro, pôr a posição do presidente Geraldo Alckmin. Ele foi um governador muito austero. Sim. Ele não gastou mais do que arrecadou. Para os senhores terem ideia, o Estado de São Paulo deixou de arrecadar, do ano de 2014 a 2017, 26 bilhões de reais. Se nós fizermos a conta de 12%... Por conta da crise, né? Por conta da crise. 12% deixou de vir à saúde por falta de arrecadação, 3 bilhões de reais. O Estado de São Paulo não fechou um serviço de saúde, não deixou de pagar os funcionários públicos e fez mais. Nesta gestão do governador Geraldo Alckmin, nós inauguramos 13 hospitais estaduais, mais 3 para inaugurar até o final do ano. Serrana, Bebedouro e Caraguatatuba, grandes hospitais. Inauguramos 9 AMIs, ambulatórios de especialidades, AMI+. O AMI+ tem competência, além do atendimento, ele faz procedimentos, tanto diagnósticos como cirúrgicos, desafogando o sistema do ponto de vista de atenção primária, diminuir as filas e desafogando na média e alta complexidade. Como é que nós fizemos isso? Com parcerias. Primeiro, as PDPs, que são parcerias para o desenvolvimento produtivo. Então, o Butantan, em parceria com laboratórios, fazendo a vacina HPV, fazendo a vacina da hepatite A e B. PPPs, parceria público-privada, que faz parte do nosso programa. 2 hospitais construídos e entregues, com altíssima tecnologia, não perde para nenhum hospital privado do Estado de São Paulo, Hospital de Sorocaba, São José dos Campos. O BID, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um investimento de 826 milhões. São 826 milhões investidos em 165 unidades de saúde em 5 regiões, beneficiando 71 municípios. Então, nós, a despeito da crise e do rigor fiscal, nós conseguimos produzir. São Paulo não fechou um serviço, São Paulo abriu serviços, nós temos um parque de obras em relação aos hospitais de modernização. Então, ajuste fiscal não quer dizer tirar dinheiro, ajuste fiscal, rigidez de política de dinheiro quer dizer dar o melhor gesto, a melhor moção para o dinheiro público. Isso é responsabilidade dos dirigentes. Então, eu entendo que
que o presidente Geraldo Alckmin ele deu um exemplo de como fazer o melhor com menos dinheiro. Marcos, você quer comentar? Eu acho que foi muito bem falado pela Márcia e pelo Davi. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte: os dados do Banco Mundial mostram que, a seguir no ritmo em que estamos, em 2030, nossa saúde deveria estar custando 701 bilhões por ano. É muito dinheiro. E que eles colocam que, se nós trabalharmos a eficiência da nossa saúde, principalmente com a rede de assistência primária, nós poderíamos cair para 585,4 bilhões ano, ou seja, uma economia até 2030 de 115 bilhões de reais, o que é uma economia importante. Mas como que nós faremos isso, principalmente tendo colocado muito bem aqui o Davi, essa emenda que congela tudo, vai gerar uma perda de 743 bilhões para o SUS, segundo os cálculos do IPER. Nós temos que investir na eficiência do SUS. E que eficiência? Primeiro, nós temos que definir, de acordo com a gestão, o que a gente quer dar. Tudo para todos, se nós vamos dar algumas coisas e outras não. Em alguns países que têm um modelo semelhante ao nosso, algumas coisas não são dadas, como, por exemplo, na Inglaterra, saúde bucal não faz parte. Segundo, nós temos que investir no generalista. Seria uma mudança, Marco? Por exemplo, tirar a saúde bucal? Não é uma proposta nossa. Eu acho que isso precisa ser discutido, isso pode ser levado em conta, mas, primeiro, nós temos que definir o que queremos como sistema de saúde. Segundo, nós temos que investir nos generalistas. Essa é a porta de entrada do sistema. E nós sabemos que nós ainda temos um potencial para aumentar essa atenção, que em parte pode ser feito por médicos. Nós temos ainda 63% para crescer na parte médica e 98% para crescer tendo auxílio dos enfermeiros, porque nem tudo da atenção básica precisa ser feito por médico. Verdade. Certo? E isso também é uma outra proposta nossa. Tem que haver uma integração entre a assistência e a média complexidade. O sujeito precisa ser atendido e se ele for seguindo na complexidade do seu caso, ele precisa ter uma interação entre a atenção básica e a média complexidade. Veja, os cálculos mostram que, se nós tivermos uma boa integração, apenas 20% dos pacientes chegariam até a alta. Então, vejam a importância de segurar, de conter isso numa boa assistência primária. É aí que nós vamos economizar e tornarmos o sistema mais eficiente. Nós temos também que aumentar o acesso dos pacientes. E uma coisa muito interessante, nós conhecemos isso aqui no estado de São Paulo, que é o consórcio municipal em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado para a questão da alta complexidade. Nós podemos consorciar municípios e termos hospitais regionais para atendimento da alta complexidade. Então, nós vamos colocar por micro-regiões. Isso também seria muito interessante. Uma proposta nossa, e isso aqui vai dar polêmica, mas, enfim, não haver indicação política para gestores do SUS. Isso seria realmente... Seria sensacional, porque muito do que se perde é porque os gestores não são da área. Isso é muito ruim. E indicação para furar fila também, né? Sim. De atendimento, que é uma Não coisa tenho nada terrível. com isso, apesar do nome. Então. E uma coisa importante nesse debate também é porque a gente costuma, desde a década de 60, quando a gente começou a discutir a economia da saúde, a gente costuma sempre traduzir a eficiência como fazer mais com menos. E na saúde já está provado que não é bem assim. Na realidade, a gente tem que fazer na medida certa. E o fazer na medida certa é justamente o que motiva imediatamente de que não pode ter uma lógica perversa, porque a lógica da emenda constitucional, ela na realidade, ela perverte um sistema que tem como característica principal talvez o maior benefício social da população brasileira. E quando a gente fala isso, aí tem que agregar que a eficiência do sistema está ligada a outras áreas também. Nós sempre trazemos para o centro da conversa o hospital ser mais eficiente, mas como que o hospital é mais eficiente quando nós estamos produzindo uma legião de acidentados por diversas situações aí do nosso trânsito caótico e tudo mais. Então, fazer saúde é também ir para além da dimensão que está sendo posta, porque nós só seremos mais eficientes se a nossa sociedade assumir uma postura mais
eficiente. E a proposta do PDT, dentro desse contexto, é justamente discutir saúde com um aspecto mais ampliado. É justamente saber em que segmentos nós vamos trabalhar para que a saúde não seja a vilã da história. Porque muitas vezes é colocado para a saúde a emergência lotada, quando a causa que a gente precisa cessar de forma sábia, nós não estamos cessando. E isso aí precisa ser compreendido, porque senão não há recurso que chegue, Marco. E é justamente essa dimensão que nós, às vezes, não nos apropriamos. Tem no Ceará algum exemplo, por exemplo, de diminuir acidente de trânsito, por exemplo? O trabalho efetivo, por exemplo, na capital, em Fortaleza, um controle de trânsito em regiões que notoriamente mapeamos regiões em Fortaleza, onde teriam um maior volume de acidentes, ao estimular a fiscalização nessas áreas, nós tivemos redução de 35% no grande hospital de trauma da capital. Né? É óbvio que isso tem toda uma dinâmica que não dá para fazer de forma pontualizada, e esse experimento precisa ser pactuado entre os diversos entes. Municípios, estados e a própria União precisam estar juntos nisso, porque senão fica um debate meramente do gestor de plantão. E isso aí é que faz a gente também perceber um outro elemento. O SUS, que foi criado e motivado pela Constituição na década de 80, ele não é a realidade que nós vivenciamos hoje. Em 30 anos, muitas situações aconteceram. E o brasileiro muitas vezes não percebe os benefícios motivados por esse sistema. Há menos de 50 anos, nossa expectativa de vida ao nascer no Brasil era pouco mais de 40 anos. Hoje nós praticamente dobramos essa expectativa de vida e tem um trabalho muito grande dos profissionais de saúde, das equipes sanitárias em cima disso. E, sem dúvida nenhuma, ninguém vai discutir que saúde não tem preço. A doença tem um custo elevado. A doença tem um custo alto e a lógica do PDT é justamente tirar do centro da doença e trazer para o centro da saúde, que é mais econômico, é mais eficiente e é mais inteligente. Queria fazer um comentário? Por favor. Eu queria fazer um comentário em cima dessa fala do Henrique, de lembrar que essa expectativa de vida, por exemplo, né, ela aumentou muito por conta do SUS também. Isso. Então, assim, é por conta do Sistema Único de Saúde, mas também é por conta do crescimento econômico. E aí eu acho que os colegas, esse debate é um debate interessante, porque apesar da representação de diferentes partidos, nós como profissionais de saúde temos algumas convergências, né? E acho que todos nós concordamos que o aumento da renda, a melhoria de condições de vida e de trabalho, que são determinantes sociais de saúde, são fundamentais para se ter mais saúde, para se viver mais. E aí não poderia deixar de dizer, Ricardo, que a gente precisa encarar, nós não somos economistas, né? Eu sou uma profissional que venho da saúde pública, mas nós precisamos entender que esse país precisa de uma recuperação na economia. Claro. Parte do que se perdeu em investimento foi recessão. Verdade. Tá? Então, além de todas essas ações, eu costumo dizer que saúde precisa sempre de uma abordagem integrada. E nós precisamos também de uma abordagem integrada na área política, com mudanças, reformulações de políticas e um crescimento econômico. E só para fechar, concordo plenamente com a questão do gestor. Uma das propostas da rede, pensando nas 400 regiões, é que a gente faça imediatamente, em curto prazo, um concurso para que tenhamos 400 gestores profissionais. Não podemos ter indicação política. A gente precisa, nesse sentido, dar uma de Inglaterra. Né? E precisamos ter gestores profissionais. Wip, em seguida o Marco. A Márcia não respondeu ainda de onde ela vai tirar o dinheiro. Eu respondi sim. Eu boto aqui no papel. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu era secretário, eu resolvi fazer um curso para os gestores municipais. Me aconselharam a fazer muito rápido, porque eu não teria a chance de fazer em prazo longo. Em um ano, 55% dos secretários municipais ou foram exonerados ou pediram demissão. Então, não quiseram fazer o curso? Não puderam, não deu tempo. Então, veja, isso é uma coisa muito preocupante, porque eu acho que nós temos que investir na qualidade do gestor público. Hoje, o gestor público que não conhece a economia, que não conhece a gestão, que não sabe ver balanço, é muito complicado. E eu me pergunto se 80% dos municípios com menos de 30 mil habitantes, como é que nós faríamos com esse gestor público? Então, é importantíssima a qualificação do gestor.
Agora, para que isto ocorra, nós temos que ter estabilidade no processo. Concordo plenamente que passa a melhoria da saúde pelo saneamento econômico. E saneamento econômico é igual rigidez. Não é balela de ficar falando que o ano que vem vai investir mais do que aquilo que nós sabemos que não vai acontecer. Marco. Queria só terminar. Eu estava elencando algumas das nossas propostas para a melhoria da eficiência do SUS e aí quando entrou nesse ponto de não haver indicação política dos gestores, que eu acho que é consenso. Mas existem também outras possibilidades para que possamos conseguir dinheiro. Nós temos aqui em São Paulo a questão das parcerias público-privadas e o modelo das OS que funciona bem. É claro que é um modelo que tem que ser periodicamente avaliado para que não exista desvio, mas que, bem gerido, funcionam essas parcerias, funcionam. E eu acho que isso também é uma proposta nossa. Outra coisa que é muito interessante é a revisão da filantropia de hospitais privados. Nós sabemos que a boa filantropia, a cada R$1 que você coloca, ela te devolve 5,94. Então, a filantropia bem feita é boa, mas a despeito disso, como tudo, existem os maus. E a pseudofilantropia tira muito dinheiro. Então, existe uma série de ajustes de balanço para comprovar 20% de gratuidade que não existe. Então, eu acho que nós precisamos rever a situação da filantropia de hospitais privados e ver se todos eles realmente cumprem aquilo que assumem em relação ao SUS. Outra coisa que é uma fonte de dinheiro interessante, na qual, ainda bem, o Supremo Tribunal Federal jogou a favor do Brasil, agora, recentemente, o ministro Marco Aurélio Mello e o ministro Gilmar Mendes deram, então, o veredito final da dívida dos planos de saúde com o SUS. Só aqui nós temos 5 bilhões de reais de pacientes do SUS atendidos pelos planos. Isso ficou rolando no judiciário, rolando até que, finalmente, por unanimidade dos 11, estavam presentes 9, o ministro Marco Aurélio foi relator de um dos processos, o ministro Gilmar Mendes foi relator do outro, e por unanimidade o Supremo Tribunal Federal disse que os planos têm sim que ressarcir o SUS, e isto não é uma fonte desprezível de dinheiro. Cria jurisprudência para não ter novos delitos e faz com que se devolva o dinheiro que já deveria estar nos cofres públicos. Uma outra coisa importante é a revisão e atualização periódica de medicamentos e procedimentos cobertos pelo SUS. Por quê? Porque isso poderia diminuir a judicialização. É verdade. Isso é importante, a gente perde muito dinheiro com a judicialização do SUS. O Davi tem experiência nisso, sabe? Isso é um problema que a gente tem e eu acho que a revisão periódica deixaria o gestor menos vulnerável, porque as mudanças são muito rápidas. Marco, vamos deixar o Henrique falar um pouquinho. Desculpa, e aí depois no terceiro bloco a gente aprofunda. A gente encaminhou um pouco sobre esse lado da gestão, do gestor e tudo mais, e uma das coisas importantes que verificamos, viu, Davi, no Ceará nós também fizemos a mesma coisa. Nós qualificamos, inclusive, em longa duração, gestores para aquilo que nós estávamos implantando, para definir uma lógica. Mas um elemento importante é lembrar que cada profissional de saúde, sobretudo o médico, ele é um ordenador de despesa em potencial do sistema. E ele está desvinculado da compreensão de como o sistema funciona. Esses profissionais estarem desvinculados podem acarretar uma série de dificuldades, inclusive a judicialização. Esse fenômeno faz com que a gente tenha uma necessidade que, para que o sistema se consolide, e aí a proposta do PDT é isso, é fazer com que o sistema de gestão seja participativo mesmo, é que o profissional de saúde se envolva com o processo de gestão, porque só dessa maneira a gente vai perceber os impactos diretos disso. Não é porque a tecnologia nova foi implantada que está lá. E aí compreender uma coisa chamada indicador. Uma das coisas, Márcia, que me preocupa mais é que muitas vezes nós olhamos para os indicadores e não percebemos o que acontece. Uma coisa que aconteceu recentemente, você me lembrou aí na sua fala, foi sobre a mortalidade infantil. No Ceará, quando colocou isso, foi uma semana de debate, porque a nossa taxa de mortalidade infantil havia aumentado de um ano para outro, quando na realidade, quando a gente vai para o número absoluto, morreram menos crianças de um ano para outro. O que é difícil é porque a própria sociedade não compreende como é que é composta a taxa.
Se o objetivo era morrer menos crianças, o objetivo foi atingido. A taxa aumentou por conta do fenômeno da diminuição da natalidade por conta do Zika vírus em 2016, que fez com que houvesse uma retração disso. A compreensão geral desse processo, dentro dessa condição, sobretudo no Ceará, Pernambuco também passou por essa condição, faz com que a gente observe que compreender melhor o indicador, analisar o indicador, informar bem a sociedade, faz com que a gente trabalhe melhor a gestão de saúde também. Obrigado, Henrique. A gente vai para mais um intervalo e voltamos já já com o debate sobre os desafios da saúde no país. Não saia daí, rapidinho. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco do debate sobre os desafios da saúde no país. Estávamos falando no bloco anterior sobre a questão da mortalidade infantil, que no Brasil voltou a crescer. Então vamos ver o que cada partido e coligação faria para que a gente voltasse a níveis anteriores e melhorasse, né? Porque não chegamos ao ideal e voltamos a retroceder, não é isso? Agora vai pela sequência, as damas de novo, né? Se você Obrigada, quiser, quero. Não, na defesa das crianças eu me coloco em primeiro lugar. Obrigada. Você e o Pelé. Eu não lembrava disso. Mas eu com certeza me coloco em primeiro lugar, não só como profissional de saúde, como mulher, como mãe. Claro, claro. É uma preocupação de, eu acho que é uma preocupação de todas as mulheres que estão nos acompanhando. Mulheres, claro. Né? É o que a gente estava conversando aqui rapidamente. Até disse para o Henrique, entrei aqui no embate um pouco injusto, porque eu não conheço em detalhes os dados do Ceará, mas o fato é que a mortalidade infantil entre 0 e 4 anos, né, no Brasil, aumentou 11%. Né, e aumentou de causas evitáveis. As crianças estão morrendo de diarreia. E a PLOS Medicina, eu já tinha mencionado isso antes, fez um estudo. O que é isso? É um estudo que faz uma estimativa de quantas crianças vão morrer a mais a se manter a atual situação de saúde, de investimento em saúde no Brasil. Então, além das crianças que já estão previstas, vamos dizer assim, para morrer dentro da taxa de mortalidade que a gente já espera, até 2030 a gente está falando de 20 mil crianças morrendo a mais. Então, é claro que a gente discute responsabilidade, investimento com, assim, muito cuidado. Mas, como já disseram antes de mim, nós precisamos fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. E eu acho que a gente, em algum momento, vai ter que escolher se nós vamos cuidar de gente ou cuidar do mercado. Eu volto né, o Davi falou que eu não respondi a pergunta. Desculpa, Davi, eu discordo. Eu te dei números exatos. Nós estamos falando que um ano de isenções fiscais, em 2017, foi 60% a mais. Porque o que é isenção fiscal para quem está nos assistindo? Isenção fiscal é um dinheiro que não entrou na conta do governo. Ou seja, é um dinheiro que podia estar lá para ser gasto e não está. Eu só estou falando que em um único ano a gente perdeu mais em arrecadação, 60% a mais do que em 10 anos de CPMF, isso é muito sério. Nós não podemos discutir investimento de saúde falando na criação de novos impostos. A gente tem que falar de uma austeridade que está vinculada à gestão do sistema atual, porque a gente não pode escolher matar criança, né? O Estado de São Paulo, em 2016, teve o menor índice publicado em 2017, mortalidade infantil 10,7 por mil. Então, nós reduzimos, e a grande maioria das cidades de São Paulo, o índice ficou em um dígito. Então, existe um problema brasileiro que nós temos que resolver, e eu quero me ater também ao programa de vacinação. O Brasil sempre teve um programa de vacinação muito bem sucedido, e hoje nós nos deparamos com o aumento do número de casos de sarampo, a iminência da volta da paralisia, problemas estruturais como as novas doenças, Zika vírus, chikungunya, dengue 4 tipos, febre amarela, embora silvestre, um grande problema. Então nós temos... E volta da tuberculose também, né? A tuberculose, na verdade, ela nunca nos deixou. Nós estamos Parece que aumentou o número, né? Nós estamos falando das doenças emergentes e das doenças reemergentes. Aumento do número de casos de malária em todo o país. Então, nós estamos numa situação, obviamente, que necessita de muitos cuidados.
Agora, a mortalidade infantil é inadmissível. A Márcia falou como mãe e como mulher, e eu falo como pai e como avô. Então, veja bem, isso é inadmissível e qualquer gestor público tem que ter essa preocupação. O programa do presidente Geraldo Alckmin faz uma promoção claríssima da primeira infância, de 0 a 6 anos, inclusive interdisciplinar, associando com educação, com programas extremamente avançados. Então, nós vamos atacar de frente a mortalidade infantil, não só a mortalidade infantil, como a mortalidade materna, que infelizmente no país também está aumentando. E isso seria com um investimento maior, vamos dizer, na primeira infância? Teria um destaque que o senhor falou, mas seria algo, vai aumentar o investimento nós temos um programa, nesse segmento? Nós temos um programa em São Paulo de capacitação dos professores que monitoram crianças de 0 a 3 anos de idade, prevendo as duas coisas, educação e saúde, junto com uma fundação privada, com grande sucesso. Então, o Estado de São Paulo tem experiência no ataque a esses problemas de primeira infância, com resultados muito adequados. Marco. Bem, aqueles que me antecederam já colocaram alguns pontos importantes. Nós temos também uma visão para a saúde infantil. Nós sabemos que a assistência à saúde da criança ela está num processo de construção. Tem muita coisa que já foi feita e muita coisa que precisa ser feita. Nós temos lacunas ainda, nós temos limites a essa situação e parece, pelo que podemos ver, que ainda um dos calcanhares de Aquiles dessa situação é o período neonatal, onde nós vamos ter que ter um investimento forte porque nós precisamos ainda fortalecer algumas políticas nessa área. Então, nós achamos que nós precisamos investir na qualificação e formação de recursos humanos nessa área, apoio ao novo modelo de assistência, o modelo das redes, e fortalecimento das políticas públicas estaduais e municipais para que não percamos aquilo que já conseguimos instalar, mas que possamos dar atenção principalmente ao período perinatal. E é interessante essa colocação que a Márcia colocou entre o ajuste fiscal e a mortalidade infantil. E é mais uma vez reforçado isso, de que não adianta a gente desvincular a saúde desse debate da economia. É óbvio que a baixa condição de moradia, de saneamento e uma série de situações vão impactar diretamente na reemergência de situações e impactar nesses indicadores. Mas é muito importante a ação efetiva, e aí muito dentro do programa do PDT está essa lógica de como é que nós vamos fazer com que os níveis de atenção diferentes se articulem para poder se destacar, que foi justamente enquanto o governador do Ceará, Ciro Gomes, teve assim a maior taxa de redução de mortalidade infantil. A gente tem esse registro no Ceará por conta de efetivamente ter articulado processos que foram para 3 níveis de atenção que até hoje perduram. E é isso que é importante. O que significa isso? É uma atenção primária que qualifique e a gente possa dar uma assistência pré-natal da maneira como deva ser, mas, sobremaneira, garantir uma vinculação dessa gestante ao momento do nascimento dentro da estrutura adequada para isso e, posteriormente, o acompanhamento da primeira infância. Esse modelo é testado, comprovado e determinante para fazer uma grande diferença e nós experimentamos isso até o presente momento e a gente vem perseguindo. Obviamente, a cooperação e a articulação social desse processo todo não ficará desvinculado. E do ponto de vista do ajuste fiscal, o que nós precisamos imaginar é de que, sem dúvida nenhuma, não podemos aceitar retrações dentro desse contexto de investimento. Só para vocês terem ideia de um número, em 2006, o gasto total de saúde no Ceará estava na ordem de 500 milhões de reais, se eu incluísse o que entrava do governo federal e os recursos próprios. Nesse ano, nós estamos em 3,2 bilhões de reais de gasto em saúde, ou seja, um crescimento enorme, adverso a toda essa crise econômica, porque, como foi bem colocado, e eu reforço, e o presidente Ciro Gomes reforça, é importante definir prioridade. Mesmo a emenda constitucional, ela não vinculou que é por setorização a limitação. Ou seja, dá para priorizar, sim, mesmo no primeiro ano de governo, e priorizar condições para que a população não fique mais sofrida do que, de repente, já está posta aí dentro desse primeiro ano de emenda constitucional. Não sei se eu posso complementar algumas coisas, já não?
Pode, fala. Bom, rapidamente, eu queria pegar assim, a questão do saneamento básico é fundamental, né? A gente tem hoje no Brasil 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, né? Eu sei que assim, as pessoas que têm experiências em estados que são mais ricos, isso pode parecer um absurdo, mas nós estamos falando em Brasil. 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, 100 milhões não têm acesso a tratamento de esgoto. Então, isso também é investir na redução da taxa de mortalidade infantil. E como mulher, eu não poderia deixar de dizer que está na hora também da gente levar um pouco mais a sério a questão do aleitamento materno, né? O aleitamento materno que deveria ser exclusivo até 6 meses de idade e deveria perdurar até 2 anos, né? Em geral, assim, no Brasil, nós desmamamos as crianças em torno de 4 anos. Perdão, em torno de 4 meses, né? O desmame precoce é a principal causa de internação e de mortalidade até 2 anos. E para isso a gente tem que dar apoio às mulheres, então tem que ter pré-natal, mas a gente precisa começar a discutir. Então, quando eu falo que saúde é uma coisa mais ampla, eu preciso discutir a licença maternidade, se essa licença maternidade está propiciando um aleitamento materno ou não. Então, a gente precisa realmente, quando eu falo de um pacto social, porque não adianta ficar discutindo, é muito importante discutir financiamento. Mas nós estamos discutindo pessoas, humanização no atendimento, políticas públicas, né? Em inglês a gente usa muito o termo Health in All Policies. Todas as políticas públicas precisam pensar na saúde, precisam ter componentes que promovam a saúde da população. Senão a gente continua enxugando o gelo. Deixa eu só fazer, reforçar Você podia falar um pouco também, ainda é problemática a questão da sanidade, né, de esgoto, essa questão, mesmo em São Paulo, né, que é o estado mais rico do país. Primeiro, reforçar o que o Henrique falou, quem governa tem que ter sensibilidade, tem que fazer escolhas. É muito a posição do Geraldo Alckmin. Para ter ideia, o orçamento da saúde do estado de São Paulo é de 23 bilhões de reais, é um orçamento vultoso. Sendo que o Tesouro, ele se responsabiliza por 75% disto. Um outro número muito interessante, o Pacto Federativo, ele diz que os estados têm que colocar 12%. No ano de 2017, o estado de São Paulo pôs 13,16%. Alocou mais recursos a despeito das dificuldades, mostrando sensibilidade. O estado de São Paulo progrediu muito em esgotamento e tratamento de água. Temos problemas ainda, mas seguramente é algo que está encaminhando. Muitos dos municípios de São Paulo têm isto absolutamente resolvido. Agora, eu acho também importante salientar que a saúde é multifatorial. Ela depende de condições de trabalho, depende de condições de meio ambiente, depende da humanização. Então, quando se olha a saúde, nós temos que objetivar esse conglomerado de fatores associados. Uma outra coisa que eu quero dizer é mudar o foco um pouco. O nosso modelo, o modelo brasileiro é hospitalocêntrico. E nós temos que partir para um modelo de prevenção. A prevenção, ela onera muito menos o Estado e com muito mais qualidade. Eu estou me referindo aos programas de vacina. Nós temos que incorporar novas vacinas e nós temos que fazer que o programa de vacina funcione. Obrigado, Davi. A gente vai para mais um intervalo e a gente volta no Átimo. Estamos de volta para o quarto e último bloco do debate sobre os desafios da saúde no país. Estávamos falando aqui, todos concordaram que a questão da prevenção é fundamental para se evitar até esse gargalo que se vê nas filas dos hospitais e que é preciso pensar, então, numa solução mais conjunta, mais em rede, como se fala, mais integrada. Entre os problemas que a gente vê que causam diversas outras consequências está o alcoolismo. Infelizmente, nenhum programa apresentado no TSE, dos partidos, tocou na questão do alcoolismo. Você falou das drogas, né? Mas o alcoolismo, que é um problema nacional, não mereceu a atenção dos partidos.
Então, eu gostaria que vocês tocassem na questão que é um problema brasileiro. O brasileiro é um dos maiores consumidores de álcool do mundo e é uma das questões que gera violência, que gera problema no trânsito, que gera problema de violência contra a mulher. Então, gera violência em geral e as pessoas também morrem com cirrose, morrem de outros problemas por causa do alcoolismo. Então, eu queria saber o que os partidos estão pensando nessa questão que é fundamental para a prevenção na saúde brasileira. Você quer começar ou a gente... Se os cavalheiros estiverem confortáveis, eu não me importo, eu posso começar. A gente pode começar pelo outro lado agora, pode começar por aí. À vontade. Então, estão todos muito cavalheiros hoje, eu agradeço. Eu não vou necessariamente discordar, Ricardo, mas talvez fazer um esclarecimento, né? A Marina, ela coloca isso com muita veemência em toda a fala dela, a importância da gente promover saúde. Eu acho que isso apareceu claramente nos debates anteriores. No programa a gente trata da questão da promoção da saúde de uma maneira bastante assertiva. E aí eu quero dizer que os programas de redução do consumo nocivo, né, ou abusivo de álcool faz parte do nosso foco. Até porque não poderia ser diferente. Se eu penso em saúde mental, não posso pensar só em tratar quem tem problema de saúde mental e principalmente aí com uma atenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Eu tenho que trabalhar na prevenção. E você está certo, né? Quando a gente olha, por exemplo, a curva de tabagismo, nos últimos 10, 15 anos, ela foi reduzida drasticamente, é uma política de Estado de sucesso, né? Hoje a gente tem no Brasil como um todo aí cerca de 10% de referência do uso de tabaco pelo Vigitel, que é a pesquisa de inquérito telefônico do Ministério da Saúde, e a gente vê acontecer exatamente o oposto com o álcool, né? O Vigitel pega 18 anos acima, né? Então a gente tem que tomar cuidado, mas a experiência mostra, alguns estudos mostram, o Lenad mostra aqui em São Paulo, que os brasileiros estão começando a beber cada vez mais cedo, né? E o consumo está aumentando muito. Hoje a gente está falando de, numa média brasileira, isso tem uma prevalência maior de uso entre homens do que em mulheres, mas quando a gente trabalha uma média, 19, quer dizer, quase 20% da população fazendo consumo abusivo. E, além de todas essas doenças e problemas de saúde que você mencionou, quero acrescentar o câncer também, que é um grande problema relacionado aí com o aumento da expectativa de vida e com o álcool também, tá? Então, assim, trabalhar com a prevenção... Demência também, bem lembrado. População envelhecendo, né? Então, assim, a questão da prevenção do uso abusivo do álcool está muito forte no foco de promoção de saúde e é um exemplo da importância da abordagem intersetorial da saúde. Porque se eu pretendo prevenir, não adianta só proibir a propaganda, como foi feito, por exemplo, com o cigarro. Claro que isso pode ser discutido, não quero aqui levantar nenhuma polêmica específica, mas a gente tem que trabalhar junto com a escola. Uhum. Eu vou discordar, Lessa, de você. Eu vou ler 2 itens do programa do Geraldo Alckmin. Então passou batido. Então, o item 3, de diretrizes, criar programa nacional de prevenção, acolhimento, tratamento e inserção social de pacientes usuários de álcool e drogas com atenção especial aos jovens. O item 4, aumentar taxação em produtos que causam danos explícitos à saúde, como tabaco, para desencorajar o uso e desonerar a sociedade do alto custo de saúde associado a essas coisas. Mas eu quero trazer um outro dado, Ricardo, que eu acho importante, ouvir os colegas, porque nós estamos falando de prevenção e todos nós sabemos que isto muito começa pela qualidade bucal dos brasileiros. Um dado importante. 11 milhões de brasileiros não têm sequer um dente. 11%, desculpe, dos brasileiros não têm sequer um dente. 23% dos brasileiros perderam mais de 13 dentes. E 33% têm algum tipo de prótese. Lembrando que pela cavidade oral, além do dano nutricional, nós temos muitas doenças, especialmente as infecciosas, endocardite, que afeta o coração e outras. Como é que nós estamos em termos de programa de prevenção com uma saúde bucal deste jeito? Mas isso não tem a ver com o alcoolismo, não? Não, o alcoolismo eu já falei, 2 itens são importantes. Isso é uma outra coisa da prevenção, outro dado da prevenção, claro. Você falou em prevenção. Câncer de língua. Marco.
Bem, o presidente Álvaro Dias também está muito sensível à questão da saúde mental. Nós temos que ver que a Política Nacional de Saúde Mental, ela se divide em dois grandes ramos, que seria a dependência das substâncias psicoativas, nas quais entra o álcool, a cocaína, crack, e os transtornos mentais. Então, é também uma preocupação nossa de trabalharmos em relação ao álcool semelhante ao que foi feito com o cigarro. Nós temos que criar campanhas de conscientização, nós temos que massificar essa informação para criar uma conscientização sobre o uso do álcool. Proíbe a publicidade ou não? Oi? Proíbe a publicidade? Eu acho que tem que dificultar, não diria proibir, porque tudo que você proibir vai ficar mais difícil de segurar. Hoje você não depois das 10 da noite. Exatamente. Eu acho que nós tivemos, em relação ao cigarro, uma redução importante. Então, nós já temos um caminho, um trilho para seguir em relação ao álcool, semelhante àquilo que foi feito para o cigarro. Eu acho que esse é um caminho que precisa ser seguido. Mas só para complementar, em relação à saúde mental e à droga-adição, nós temos também aqui elencados pelo menos 9 medidas que podem auxiliar nisso. O apoio à Política Nacional de Saúde Mental, o apoio e investimento para expandir as RAPs, as redes de assistência psicossocial, aumento de leitos para corrigir o déficit de leitos de atendimento a pacientes com problemas mentais. Nós temos hoje uma cobertura deficitária nisso, um aumento no financiamento das comunidades terapêuticas, o apoio para o treinamento de pais e cuidadores de autistas, isso também é importante estar no programa, aumento de financiamento dos centros de assistência psicossociais que atendam a pacientes indígenas com transtornos mentais. Nós temos hoje um aumento na prevalência dos transtornos mentais, incluindo o uso do álcool e incluindo, inclusive, suicídio em populações indígenas. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso. Apoio, controle e auditoria do SUS para os diferentes níveis, porque nós também temos desvios de dinheiro na saúde mental. Capacitação e prevenção do suicídio e, por último, apoio às mudanças das diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, que é a resolução do CONAD agora de 2018, em 3 principais linhas: alinhamento da Política Nacional de Drogas e da Política de Saúde Mental, a posição contrária à legalização das drogas, essa é uma posição do presidente Álvaro Dias, e as estratégias para o tratamento que não devem se basear só na redução de danos, mas também em ações de promoção de abstinência, suporte social e promoção de saúde. São todas as nossas contribuições nessa área. Henrique. Ricardo, é super importante, assim, sem dúvida, nessa colocação que você faz sobre o tema específico, mas quando a gente está falando de um sistema nacional, quando a gente está discutindo toda uma lógica sanitária, numa amplidão de um país complexo, são mais de 400 regiões de saúde de forma ainda desorganizada, sem competência clara, definida, ou seja, a gente tem uma ideia boa de sistema sanitário, mas nós temos uma aplicação, às vezes, não tão boa disso. E para essa metodologia funcionar, sem dúvida nenhuma, a matriz, e aí está bem posta dentro do programa do presidente Ciro, que seria justamente o fortalecimento, a qualificação do sistema primário de atenção. Porque é justamente ao conhecer uma população, ser sensível às dificuldades, à estratificação, ter um panorama claro disso, é que a gente pode, de repente, fazer as intervenções necessárias. E aí vem justamente um tema que ele vem repetidamente colocando em várias situações, que muitas ações elas estão para além do segmento sanitário especificamente. Nós acabamos sendo também vítimas dessa condição quando a pessoa chega com uma condição de saúde mental que envolve aí a questão do alcoolismo ou então qualquer movimento dentro das doenças crônicas não transmissíveis que talvez seja um grande problema para o século XXI para ser elencado aí. Então, bem objetivamente, o que ele coloca é que, além de um pacto federativo, reorganizando competências nos 3 níveis, União, Estado e municípios, precisamos também de um pacto intersetorial. Não é simplesmente uma caneta que diz, vai ter propaganda ou não vai ter propaganda, ou vai estimular isso ou aquilo outro. Precisa da sociedade assumir um compromisso para com essas ações. E aí, a lógica principal que tem sido trabalhada dentro da elaboração
de um plano de governo seria justamente o empoderamento da sociedade. É fazer com que a sociedade participe ativamente, como está lá na Constituição. O artigo 98 diz que a participação social não é só de controle social, mas também de dividir isso. Né, de dividir como que nós vamos operacionalizar temas polêmicos e difíceis de serem feitos quando eles têm alta repercussão. Então, o Pacto Federativo é fundamental, mas também um pacto intersetorial para que, dessa forma, a saúde do brasileiro possa ser beneficiada como um todo. Mas, por exemplo, a questão da publicidade de produtos alcoólicos deve ser limitada, deve ser regulada? Ela deve sim. Quando a gente visualiza dentro de uma lógica no mundo todo, todos os estímulos que podem ser feitos, qualquer coisa que produz malefício tem que sofrer restrições. Agora, é muito importante que dentro disso a gente possa fazer um amplo debate social, porque nós vamos envolver conjunturas econômicas, nós vamos envolver diversos interesses e diversas situações para que essa abordagem não possa ser feita de forma aparentemente irresponsável perante isso, apesar do efeito social importante. A Márcia bem colocou aí o que nós fizemos com relação ao tabagismo, é notório, é claro, é animador. A questão é que a reprodução desse modelo e não foi de um dia para a noite, a reprodução desse modelo precisa ser muito bem elaborada para que a sociedade participe disso. Eu vou dar um exemplo com uma coisa bem específica, por exemplo, a arbovirose, Davi. A arbovirose é uma coisa que todo mundo fala, a dengue, a chikungunya e tudo mais. Nós passamos 3 anos trabalhando a sociedade para compreender o mecanismo de reprodução do Aedes aegypti e da perpetuação. Esse ano, no Ceará, por exemplo, nós estamos com o nosso menor índice em 20 anos de infecções por as arboviroses como um todo e também de proliferação do mosquito. Mas isso só foi possível por conta de um elemento que faltava na cadeia. Por 3 anos elaboramos isso, que era o compromisso justamente da população, da sociedade dentro desse processo. É como eu digo, muitas vezes não é só a lei que resolve o problema. O conhecimento, o esclarecimento, e aí um papel importante para o Ministério da Saúde do século XXI é levar mais informação ao cidadão. Mais informação através da imprensa, mais informação através da tecnologia, mais informação clara e objetiva da repercussão de decisões que nós tomamos rotineiramente e que impactam na nossa saúde. Uma coisa impressionante é que nós temos esse volume imenso de acidentes de trânsito, 90% relacionado ao álcool, e quando se tentou proibir o álcool nas rodovias, isso não passou, né? Foi uma coisa que a fiscalização não foi feita e tal, acabou que continuou vendendo cerveja e etc. nos postos de gasolina, né? Não é verdade? Veja como é interessante, pegando uma fala da Márcia. Nós estamos discutindo o aleitamento materno. Veja o que você tem de divulgação do aleitamento materno, o que você tem de divulgação da cerveja. Nada. Então, olha só. Podia trocar o Nós tempo. temos, exatamente, se a gente pudesse trocar cerveja por leite materno, que beleza seria, não é? Então, nós estaríamos divulgando coisas importantes, coisas que interferem na mortalidade, no entanto, nós estamos divulgando o quê? Bebida alcoólica. Então, precisa haver um posicionamento. E só para dar essas redes de atenção psicossocial são importantíssimas porque elas fizeram parte dessa nova política, foram discutidas agora em 2017, o ajuste final dessas redes de assistência psicossocial que incluem todos esses níveis e que tem elencam várias atitudes dentro da área da saúde mental em que a drogadição e, portanto, o uso do álcool entra nisso, porque estaria como as drogas, entre aspas, lícitas, né? Então, eu acho importante que a gente realmente discuta isso e que isso não passe em branco e que pena que a gente não pode trocar leite por cerveja, né? Uhum. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Davi Wippe, da Márcia Bandini, do Henrique Javi, do Marco Volpe e do nosso
cartunista incurável Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Esperamos você na próxima segunda no debate sobre segurança. Já confirmaram a presença o general Augusto Heleno, representando o PSL, Arthur Trindade pela Rede e Tiago Ivo Odon pelo Podemos. Aguardamos os representantes do PT, PDT e PSDB. Boa noite, boa semana a todos e até segunda.